Olá, amigos e amigas que acompanham o site TN Brasil TV e também a coluna Juspará. Para os que não me conhecem, eu sou o jornalista Tassiano Cassimiro, né? A nossa especialização é o jornalismo político e agora acompanhando, cobrindo o Poder Judiciário, a atividade dos advogados, das advogadas e nessa trilha nós iremos conversar. Já fizemos, né, um anúncio durante a semana, informando o nosso público que nós receberíamos a advogada, a doutora Rebeca Ferreira Costa. Então, daqui a pouquinho, nós iremos passar mais alguns detalhes acerca da nobre advogada. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. É isso aí. Bora bater um papo? Bora. Então, já deixo aqui o espaço para as suas considerações, né, iniciais. Aí, repito, muito obrigado por ter aceitado o convite, por vir aqui conversar conosco. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, ressaltando que hoje é dia 15, dia do professor, nosso dia, o meu dia e o seu dia também. Um feliz dia dos professores para todos que estão assistindo aqui e para todos aqueles que também sonham em ser professor. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre direito e tecnologia. Bora lá? Com certeza, bora sim, bora sim. Você deve estar feliz também hoje, né? Porque o Remo ganhou ontem do Paysandu, 3-2, né? Mas assim, não bora fazer acepção de pessoas, né? Até porque nós temos que abranger a todos. Tá certo. Olha que eu sou torcedor do Paysandu. E assim que eu entrei numa loja ontem, né? Estava passando o jogo. Assim que eu entro na loja, o Remo fez o gol. Mas tu não és daqui, o terceiro gol. Sou de Maceió. Mas por que tu escolheu Alagoas. Quem te induziu para esse Pra torcer. É porque lá em Maceió, em Alagoas, eu sou torcedor do CSA. E a camisa Olha do a CSA mas eu tenho a do Remo ali também, tá? Tá ali. Escondida, né? Mas é porque tiraram aqui, acho que foi como é que diz, a colaboradora que é Papão, ela tirou da vista, que ela ficava aqui, ó. Então, por causa do CSA, então já passou a ter naturalmente um vínculo com o Paysandu, né? Mas é mais fácil você me ver com a camisa do Remo do que com a camisa do Paysandu. Muito bem, daqui a pouco Incrível, vai né? mudar, vai virar casaca. Dizem isso, né? Vai, pode anotar. Mas vamos lá. Vamos lá. A doutora Rebeca Ferreira Costa, ela é pesquisadora, escritora, né, advogada, com atuação nas áreas civil, empresarial, de família e trabalhista no escritório Ferreira Costa Advocacia e Consultoria Jurídica. É também professora, mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade da Amazônia e destaca-se por suas pesquisas voltadas às inovações e aos desafios da advocacia frente às novas tecnologias voltadas ao âmbito do direito processual civil. Então nós teremos a oportunidade de falar sobre essas questões, né, das tecnologias, que é um desafio para muita gente, principalmente para quem está iniciando. Mas a pergunta que sempre faço aos advogados: por que a advocacia? Porque, olha, antes de responder o porquê a advocacia, primeiro, porque eu escolhi o direito. Eu escolhi o direito, inclusive eu fiz até uma postagem hoje, devido ao dia do professor. Bom, é até clichê falar que o direito me escolheu, mas foi um professor que chegou comigo e falou que eu tinha perfil de estudante de direito. Só que eu queria ser professora de biologia. Eu gostava de planta. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou tentar me inscrever numa faculdade, fiz federal. Só que assim, não me preparei tanto para o vestibular da federal. E acabou que eu entrei no mundo do direito de forma não programada. Não programada. Só que se você acredita em Deus, eu acredito em Deus também. Eu acredito que quando eu entrei ali, eu comecei a me encontrar. Porque, na verdade, o meu sonho mesmo sempre foi ser professora. E quando eu entrei na faculdade, esse sonho adormeceu. E aí eu fui, conheci curso, comecei a fazer cursos também. A organizar seminários, congressos. E aquele desejo da advocacia ficou um pouquinho pro lado. Eu disse, não vou ser advogada. Advogada é uma profissão que dá muito trabalho. E aí eu só sei que quando foi assim, no virar do 6º semestre, aquele negócio veio na minha mente, eu falei, não, cara, eu já tô nessa profissão, então eu vou advogar.
E acabou que eu me encantei, porque na verdade o curso de Direito é um curso muito grande, inclusive eu te estimulei e te estimulo a fazer essa faculdade. É um curso enorme que no início a faculdade ela se torna um pouquinho chatinha, porque tu vê filosofia, teoria do direito, tem alunos que adoram, mas tem muitos alunos que também acham... Já vieram aqui esses dois tipos. Eu adoro. Acadêmico. Eu sou muito prática. E aí, quando foi no final da faculdade, eu comecei a fazer estágio de escritório, e foi que eu fui me apaixonando pela advocacia em si. Mas a advocacia é o meu trabalho. O que eu amo fazer realmente é dar aula. Esse é o meu amor. Olha só, hoje nós temos a CPI, né, lá em Brasília, relacionada ao INSS. O Zé Trovão, inclusive, fez alguns comentários relacionados à advocacia, a OAB, né, se manifestou. Isso em razão de esse ou aquele advogado não ter, ou pelo menos é acusado de não trilhar um caminho ortodoxo. Sim, né? sim. Ter enveredado isso segundo entendimentos para caminhos tortuosos. Na sociedade, eu sempre comento aqui, quando a gente pergunta para a sociedade o que ela acha dos advogados, ela já chega de voadora, né, como se diz aqui. Ou defende bandido, ou os advogados é todo enrolão, enrolado, aquela coisa toda. A pergunta é o seguinte, né, estaria os advogados, isso nem está na nossa pauta, né, mas estaria os advogados no banco dos réus? E estar nos bancos dos réus não é muito bom, não. Mas, às vezes, a impressão é meio essa, que o advogado ele vive ali no banco dos réus. Inclusive, quando tem uma pauta, né, de repercussão, o advogado que recebe mais ênfase e espaço é aquele que estaria defendendo o bandido. Mas ele aparece sempre como uma figura não grata, um cara que não está preocupado com a justiça. Bom, na verdade, as pessoas elas confundem. O advogado, ele é visto de forma errônea pela população. Por quê? Porque todo mundo tem direito à defesa. Desde a pessoa que, cometeu um dos piores crimes, tem direito à defesa. Se não tiver advogado, vai pela Defensoria Pública. De qualquer forma, qualquer pessoa tem direito ao contraditório e à ampla defesa. E acaba que é muito confundido isso com a nossa profissão. Porque acabam destoando, relacionando a pessoa da Rebeca com a pessoa do advogado. Eu estou aqui para fazer cumprir a lei. Isso não quer dizer que eu concordo ou não com o que o meu cliente fez. Só que é claro que existem situações que, dependendo do profissional, eu não advogaria. Só que tem gente que faz, tem profissionais que precisa fazer, precisa ter profissionais porque todo mundo tem direito à defesa. Então, sim, a gente é visto no banco dos réus. E quando eu entrei na faculdade, quer dizer, de Direito, Rebeca vai ser advogada. Advogada, mas advogado, tipo assim, é enrolado, entendeu? Mas não é bem assim. Por isso que eu sou muito transparente com os meus clientes. Sempre fico atualizando, conversando, até porque, de certa forma, isso acontece. Legal. E quanto à mulher na advocacia? A mulher na advocacia, como eu posso dizer, existem duas vertentes. Quando se é mulher, por ser mulher, as pessoas costumam... Cara, vou te dar um exemplo. Melhor situação, melhor forma de te responder isso. Quando eu comecei com o meu escritório, eu tinha um cliente que a proposta dele era de ser mensalista. Só que ele é daquele tipo de cliente que ele falou assim, eu só fecho se for com advogado. O mensalista... É o que paga todo mês. Certo. Eu só fecho se for com advogado. Perguntaram, mas esse escritório tem advogado? Figura do homem. Aí eu falei, mas por quê? Quer dizer que o bom advogado é o homem. Se você tem ideia, pega, por exemplo, eu, Rebeca, deixar bem clara a minha idade, tenho 26 anos. E assim, 26 anos, a facilidade de uma pessoa, de um homem que saiu da faculdade agora, tá de terno e gravata, e acharem que ele tem mais tempo de advocacia do que eu, é gigante. Então, assim, a gente tem desafios por ser mulher, eu te digo, mulher nova, e além disso, desafios por você ser mãe, você querer ser mãe também, porque eu quero ser mãe,
E aí existe vários problemas que a maternidade traz pra gente que, enfim, e às vezes eu me pergunto como é que eu lido com o direito, tenho medo de engravidar, porque eu tenho medo de, por exemplo, perder um emprego, mesmo sendo profissional. Então, eu embarquei no empreendedorismo justamente por causa disso. Não, eu quero ter a minha rotina, eu quero ter o meu escritório, porque eu quero ter a minha liberdade. Eu não quero, não, eu não vou engravidar porque eu tenho medo de perder. Isso existe e eu sou advogada e passo por isso. Então, tem uma série de desafios. Já o homem pode até engravidar 10 mulheres diferentes que não corre risco de perder o emprego, né? Ele pode até ter que pagar as pensões, mas perder o emprego não. A única coisa que eu não sei se ele vai receber salário, vai ter desconto em folha, né? Já a mulher tem todo esse temor, né? Verdade. Mas esse avanço, por exemplo, amanhã, 16 de outubro, nós teremos o primeiro congresso, né, de direitos, dignidade e garantias. A Cristina Lourenço será uma das palestrantes, a Jamile Sarati, né, o Sarati, também será uma das palestrantes, e temos ainda mais 1, 2, 3, 4, ou seja, no total de 6 mulheres como palestrantes, de um evento que tem o ex-presidente da OAB, Eduardo Imbiriba, Américo Leal, que é uma lenda, né, no direito. Então, essa presença, né, de mulheres palestrando, mulheres mostrando que elas são competentes, capazes, e que elas ocupam realmente o espaço que é dela, que não é de ninguém. E um ponto, eu fui para um evento, e aí a autoridade falou assim, vamos chamar fulana aqui, sentar aqui do nosso lado, para embelezar aqui o auditório, porque só tem homem, tudo tal, beleza. Mas quando a digníssima pegou o microfone, aí ela de maneira assim, muito lisa e muito educada, deixou claro que mulher não é arranjo. É verdade. Entendeu? Mas tem essas piadas, assim, que as pessoas, às vezes, a pessoa nem se toca que ela fez. Não é nem por maldade, não é por né? maldade, mas acaba que vai tirando o foco, né, do que realmente se passa, né? Mas essa presença das mulheres é importante nos super eventos, importante. Né? Inclusive, quando eu fazia parte, estava envolvida ali institucionalmente na OAB, a gente sempre preservava de colocar palestrantes mulheres, ter ali uma igualdade. Se eu tinha, por exemplo, 4 palestrantes, 2 homens e 2 mulheres, de preferência 3 mulheres e 1 homem, mas sempre dando esse espaço para nós, né, mulheres. Ok, bom, agora vamos entrar aqui nesses 3 pontos que não tem como a gente fugir, porque vivemos em um período onde a tecnologia, mais do que nunca, ocupou, né, todos os espaços. Empregos de ontem já não é a realidade de hoje, e muitos empregos de hoje já não será a realidade de amanhã. E o avanço tecnológico, ele não foge do campo do direito, né, da atividade dos advogados. Aí nós temos essa questão dessa multiplicidade, né, de regras e plataformas, quanto à questão do processo judicial eletrônico. Aí nós temos acadêmicos e acadêmicas que muito em breve serão advogados e terão que lidar com isso. E nem todos têm aquele estágio bacana, etc. E advogados que ainda estão apanhando em situações como essa. Então fala pra gente sobre essa questão, dessa multiplicidade das regras, dessas plataformas no processo judicial eletrônico. Vou separar minha fala em 2 momentos. Primeiro, quando você é acadêmico. Porque antes, você entrava numa faculdade de Direito, você aprende o direito em si, direito constitucional, direito administrativo, enfim. Só que hoje, antes os processos eram todos físicos. O que significa? Os processos eram todos num papelzinho, tipo um livrinho. Eu peguei a transição, mudando do processo físico para um sistema que é o processo judicial eletrônico. Então, hoje o curso de Direito, as faculdades estão tentando, algumas faculdades estão se inserindo para querer ensinar os alunos a usar essa plataforma, porque hoje não basta só você saber o direito. Você pode muito bem saber fazer uma petição inicial, mas como é que eu vou protocolar, colocar no sistema essa petição? Como é que eu vou organizar meus documentos dentro do processo judicial eletrônico? Como é que funciona esse instrumento?
E aí hoje tem faculdades que estão se ensinando os alunos, mas não é a maioria. Então acaba que você tem um conhecimento teórico, mas você não tem um conhecimento técnico, aquele dia a dia. Então por isso é muito importante ter estágio, principalmente estágio no escritório de advocacia, em órgão público também. Tem um contato ali com os processos judiciais eletrônicos. Mas se você quer ser advogado, você tem que estar do lado de advogado. Se eu quero ser jornalista, eu vou estar do seu lado para aprender como você fala, como é que você entrevista, como você se programa para estar, por exemplo, aqui comigo. E quando se quer ser advogado, você precisa estar de um lado advogado. Então, um estágio no escritório de advocacia é muito importante, principalmente para quem quer seguir e para quem não quiser. Veja bem, não quero ser advogado. Mas você vai se formar, vai fazer o OAB. Você está com a sua carteira, você presta o exame, por que você não? De repente acontece, alguém te procura, e aí você não vai resolver aquela situação, ganhar o teu dinheiro. Agora, quando se é advogado, você já está com um tempo na profissão, hoje o operador de direito ele precisa ter um prévio conhecimento de informática. Não tem como ser advogado sem não saber mexer no computador, no Word. E não só isso, saber mexer no processo judicial eletrônico aqui, que é o PJE. Só que existem vários sistemas. Tem o PJE, tem o EPROC. Cada estado tem o seu. E aí pensa a confusão que é. Inclusive eu já passei mais de 1 hora tentando peticionar um processo que não era daqui de Belém. Então, teoricamente, hoje o profissional do direito ele precisa ter um conhecimento prévio de informática para poder operar. Então não basta só mergulhar no livro. Te interrompendo aqui, quando você começou a falar essa questão de ser necessário ter esse conhecimento prévio, básico da informática, no primeiro momento eu poderia até pensar assim, mas assim, nem faz sentido o que ela está falando, porque hoje todo mundo tem um celular, não sei o que, todo mundo está conectado, mas se eu não visse a realidade que você desenhou, com os meus olhos, que eu espero que a terra não há de comer, que eu espero ir pro céu, né? Arrebatado, né, Florzinha? Eu também quero. Então, na convivência que eu tenho com profissionais de várias áreas, e principalmente dessa área, muitos não têm mesmo conhecimento de informática, não. Não tem. Inclusive alunos. Sabe mexer no celular, no WhatsApp, etc. Mas se você coloca diante aqui de algumas situações mais complexas, não vai não. Porque você trabalha com a informática. Mas hoje, por exemplo, você aprende a fazer uma petição. Vai fazer a petição hoje no Word. Aí às vezes a pessoa não consegue formatar. Sim. Tem aluno, até mesmo na faculdade, sou professora, manda trabalho pra gente de qualquer jeito. Desformatado, uma coisa assim. Não, hoje em dia não. A gente tem técnicas de design nas petições. A gente fala hoje de legal design. Então, é muito à frente, mas não só isso. Nós estamos falando com pessoas que têm prévio conhecimento, que não sabem muito. Não, mas você liga um computador, você mexer. Mas pensa naquele advogado, olha, de anos atrás, que estava acostumado a fazer tudo no papel. No papel, né? E agora tem que mudar tudo. Não, agora é tudo aqui, no computador. Você acredita que essa questão... você falou que cruzou a ponte, né? A ponte sendo construída do analógico para o tecnológico, etc. Você participou dessa transição. Tem muitos jornalistas que há 20 anos eram jornalistas assim, excelentes, excepcionais, sabe? No físico, etc. tal. Mas com essa mudança para o tecnológico, onde o jornalista tem que entrar, por exemplo, em uma estrutura como essa aqui. E tem que ser apresentável, tem que chamar a atenção. Aí ele tem que saber entrar para colocar regrinhas, etc. Muitos perderam mercado, perderam espaço e passaram tem muitos que passam dificuldades porque não conseguiram se inserir, né? Então, ou seja, essa realidade também está no meio, né, de vocês, todo mundo, né? Agora, o que é que tu acha que deve haver uma ênfase maior nessa questão da informática, do conhecimento, para que esse acadêmico, quando se tornar advogado, já saiba? Deve ter uma ênfase maior e também
uma pulguinha atrás da orelha. Dos estudantes, também das instituições. Certo. E para falar dos estudantes, pô, se eu sei que a minha profissão exige de mim, eu também sei que eu preciso me especializar, eu preciso ir na frente, eu preciso participar de fazer cursos. Eu preciso sempre buscar estar ali antenado. Porque às vezes o aluno vai para a faculdade, escuta a aula e anota, é um excelente aluno. Mas, poxa, por que não faz um curso? Tem cursos que sempre tá aí na UAB de mexer no PJE, cursos de design, legal design. Deixa eu me informar mais, deixa eu ver como é. Deixa eu ficar aqui, eu conheço fulano é advogado. Poxa, deixa eu me aproximar dessa pessoa para tentar impulsionar. E claro que as faculdades, elas precisam também fazer o seu papel, porque hoje o direito não é só papel. Hoje você tem que preparar assim o seu aluno. Nas minhas aulas... Não é só saber que o código X diz isso, aquilo. Cara, nas minhas aulas de processo civil, eu abro o meu PJE para os alunos, eu ensino, olha, você tá vendo o processo? Olha, aqui é o processo, isso aqui é petição, isso aqui é um andamento. E os alunos, eles ficam, nossa, por quê? Porque isso é dia a dia. E eles aprendem de uma forma melhor. Então, enfim, a gente precisa buscar se inserir nessas novas tecnologias e como é que eu posso dizer, se impulsionar para isso, buscar se especializar. Pronto, antes de irmos aqui para o ponto seguinte, você também é escritora. Então, como é que surgiu esse interesse, né, em escrever? Olha, a escrita, primeiro, eu lembro de uma professora que falou assim pra mim, você precisa escrever aquilo que te traz raiva. Sabe, um tema assim... Que te provoca. Que te provoca. Você pode, sabe, por exemplo, sobre direito de tecnologia, eu passo horas. Se tu não me interromper, eu vou ficar aqui falando, porque a minha cabeça, ela vai enchendo de coisas. Então, quando eu me encontrei naquilo que eu gosto, eu adoro isso, porque isso aqui é meu dia a dia. Então, a escrita, o que eu faço de artigos e agora com a publicação do livro que a gente vai fazer junto com a professora Ágata, é sobre o nosso dia a dia, é o que eu vivo. Então, eu consigo ver um problema que eu passei e transformar isso numa pesquisa e estimular. Então, a escrita não é chata. Ler não é chato. Você só precisa saber o que você gosta de ler. Olha, sentença, ler, né? Não é chato. Não é chato. Mas eu tenho contato com pessoas da minha área, né, que são, né, jornalistas, Que não é. e com, né, da advocacia, do direito, da academia, que não gosta de ler. E não gosta de ler mesmo, não lê nada, só lê o que tem que fazer lá para ler, fazer. E aí? É complicado, né? Porque a gente não forma profissionais críticos. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu vi que tu tem vários livros. Não sei se tu leu todos, mas com certeza vários tu já deve ter. Então, poxa, eu sei que ele lê. Tu falas bem, tu sabe te expressar. Leitura. A leitura te traz isso. Você se torna um profissional crítico. Bom, eu não gosto de filosofia, mas eu sei que a filosofia me traz formas de refletir. Então, por mais que eu não goste, não, mas eu sei que isso é importante. Então, pra mim, qualquer profissional, seja do direito, seja de qualquer outra área, precisa ler. Você não tá no ensino superior, você precisa se especializar. Ler, e a leitura é vida. Aprende a ler, a escrever, a se comunicar. Então, não tem como. Eu sempre, nas oportunidades que tenho, deixo esse registro. Lá em Maceió, eu vendia amendoim, fui flanelinha, vendia flau, que vocês chamam de chopp. Olha o flau de uva, mas na verdade não era, o flau não era de uva, o flau era de kisuke, né? Aqueles, os suco artificial. Então, a gente vendia, né? O flau. Então lá em casa era dificuldade muito grande, né, para se alimentar, para vestir. Realmente roupa assim nova a gente só tinha no final do ano, que é quando a mãe recebia 13º, comprava tecidos e ela mesmo fazia 1, 2 camisas, né? Então, assim, era uma pobreza, não passamos fome, mas era regrado, no limite, era no limite mesmo, tudo maiúsculo, sabe? Ainda mais com exclamação no final, né? E o que foi o divisor de águas na minha vida foi justamente a leitura. Eu tinha um hábito de ir para os condomínios, no lixeiro, e ir em busca de revistas, de livros. Os caras
ir atrás de roupas, de brinquedo, etc. Os meus olhos, assim, era automático, sabe? Parece que alguém apertava um botão. Olha as revistas, olha os jornais. Então eu levava para casa e ficava lendo. E aí, com o tempo, né, eu consegui ir me inserindo, né? Tive algumas dificuldades, tive que ser muito inteligente para lidar com preconceito e contra o racismo. Então, mas eu preciso ter muita inteligência mental e espiritual para poder suportar aqueles momentos ali e conseguir, né, me formar, etc, tal, e realmente conquistar meu lugarzinho embaixo do sol, né? Mas eu digo sempre, que bom que você venceu tudo isso. É verdade, a leitura é de fato libertadora. Agora, com relação à citação, né? Citar alguém por WhatsApp ou e-mail, a pergunta, isso é praticidade ou é risco? Isso daí é um questionamento. Tô com medo de ser cancelada. Porque assim, se você for olhar, digamos assim, um profissional, claro que ele vai falar que é prático. Porque antes o oficial de justiça vinha, batia aqui na porta. Tá aqui, ó. Aí o cara vinha, se escondia, tudo, fazia uma citação ali por hora certa, não encontrava, enfim. Mas hoje você tem WhatsApp. Eu vou lá, indico teu número no processo e o oficial de justiça manda uma mensagem pra você. Hoje tem Instagram, tem Facebook, tem e-mail. Só que você já parou pra pensar do risco que isso pode trazer? E se aquele não for o teu número? E os teus dados que estão ali, teus dados pessoais, teu nome completo, teu CPF, informações às vezes de processos sigilosos que podem ser vazados? Imagina só isso. E aí você tem o seguinte, quem tem, por exemplo, uma lista de contatos enorme, então vai recebendo, você não vê e vai lá para baixo. Mas aí quando chega lá o documentação, aparece lá que te enviaram e ainda aparece um negocinho lá azul, né? Dando a entender que você teria visualizado aquilo. E eu já vi muitos caras dizer, olha, nem tenho conhecimento disso. Hoje o oficial de justiça, pelo menos aqui em Belém, eu falo da nossa região, porque é o que eu presencio, eles têm uma série de atos para poder dar a pessoa como citada. Só que o questionamento disso é, por exemplo, que tem tribunais que estão fazendo citação por Instagram, por e-mail, e os nossos dados, seja você, por exemplo, meu cliente, tá com um processo meu, digamos, um processo sigiloso, e aí eu submeto numa plataforma, WhatsApp, o e-mail que não é daqui do Brasil. Nós temos leis de termos de usos que não são brasileiros. Então, assim, é bom. Só que a gente precisa começar a se questionar. Poxa, eu estou submetendo os meus dados pessoais em plataformas que não são brasileiras. E que estão sobre um risco iminente de ter vazado de alguém, né? A gente está falando até de normas, porque se, por exemplo, o WhatsApp não é do Brasil, ou seja, temos um conflito de normas, que tem as leis daqui e as leis de lá. Mas, assim, até agora, a gente pode dizer que há esses dois lados, e sim, é muito bom. Eu peço nos meus processos de citação por WhatsApp, até porque ajuda bastante. Às vezes a gente não tem o endereço da pessoa, o cliente chega até a gente e fala, olha, não tenho endereço, mas tu tens pelo menos um número de telefone? O problema é que, veja bem, outro erro, quer dizer, outro erro não, outro perigo. Vou te contar uma situação que aconteceu comigo lá no escritório. Eu pedi citação por WhatsApp, aí a pessoa viu a outra parte, né? Olhou, fulano, aí oficial de justiça, sou eu. Aí mandou lá a citação, tudo bonitinho, eu sou oficial de justiça, processo tal. Bloqueou o oficial. Respondeu, mas o oficial ligou, não atendia, bloqueou, olha aí. Se esquivou da justiça. E agora ela não tem o endereço dessa pessoa e a gente vai ter que buscar. Nós buscamos outros métodos de tentar citar. Certo. Mas aí também a gente tem uma série de fragilidades, né? Mas enfim, a gente tem que buscar a efetividade do processo, né? Cumprir ali o ato. É prático, mas é arriscado. Existe esses pequenos perigos com a proteção dos dados pessoais, processos sigilosos envolvendo crianças, guarda, família. Porque também assim, a pergunta aqui é, como é que, quem garante que
por exemplo, o oficial de justiça mandou. Aí de repente aparece, né, lá o verdinho ou o azulzinho. Mas quem garante que foi o cara, né, o sujeito lá do processo que abriu aquilo ali, que visualizou? Daquele perfil. Entendeu? Ou de repente você tem, assim, assessor ou colaboradores que tem essa liberdade de ver tudo. Aí de repente só tal, não entendeu, deixou para lá, também não te comunicou e segue a vida. Não Não é? entendeu tudo que eu quis dizer. Entendeu? É esse questionamento, inclusive é esse que é o tema do livro que vai sair. São esses questionamentos que a gente vai trazendo. Porque a gente começa a pensar só na efetividade do ato. Mas e aí, bora começar a pensar nos riscos também disso. E não, tá dando bom, tá dando certo, então bora deixar os problemas pra lá, né? Mas e aí os riscos? A gente também tem que começar a pensar sobre isso. Esse é um ponto que eu acho muito interessante no direito e tem a ver com o avanço da sociedade, que traz consigo novas demandas. E essa é uma delas, né? Às vezes, aí eu lembro, pego o gancho aqui da fala do advogado, do juiz federal, ontem lá no TRE, tratando de um caso específico. Ele disse assim, olha, o advogado, claro, elogiou o papel dos advogados, mas o advogado está preocupado em resolver a questão do cliente dele. Sim. Mas os magistrados, né, os juízes, etc. tal, a decisão gera jurisprudência, né, e etc. Ou seja, essa decisão ela traz consigo uma série de outros elementos que pode desencadear uma série de coisas. Mas o advogado está preocupado só com aquilo ali. Mas o juiz tem que ter uma visão meio Thundercat, né? Além do alcance, tem o que a lei diz, mas também tem consequências novas que aquela decisão pode trazer. Aí com isso, né, o direito, os juristas, pensar em como lidar com questões como essa, que é prática, mas é arriscada. Né? Então é prático, beleza, mas o que nós iremos fazer com os riscos? Né? Então o seu livro com certeza veio num bom momento para... Exatamente. E lá eu trago várias decisões contraditórias. Tipo, um juiz não aceitou uma citação por e-mail, o outro aceitou. E nós temos um princípio no direito. Ele falou da jurisprudência, esse juiz. Por quê? Porque no direito nós temos um princípio que é da uniformidade das decisões judiciais. Ou seja, esse juiz ele está vinculado às decisões daquele tribunal, enfim. Claro que ele pode, dependendo do caso, mudar a decisão dele. Mas pensa, eles sempre estão buscando uniformizar as decisões do tribunal. Para não ficar, não, mas aquele juiz deu isso num caso parecido com esse, e o outro falou isso. Até para gerar estabilidade do Estado Democrático de Direito. Pensa só, nós temos um caso parecido. Digamos quase o mesmo caso. E aí um juiz dá uma decisão procedente para mim, uma improcedente para você. Você não, mas como? Se o caso é o mesmo, tem o mesmo né? caso. Então, com certeza, o que eles pensam é além. A gente, com certeza, como o nosso papel de advogado, a gente pensa no nosso cliente. E eles, com certeza, devem buscar a efetivação do Estado Democrático de Direito por meio das suas decisões. Né? Eu vi numa palestra recente do Tribunal Regional do Trabalho da oitava região, não é isso? Oitava região. Então, ministro do STJ, a presidente aqui do tribunal presente, e trataram dessa questão. E trouxeram justamente exemplos. O caso mesmo, mas decisões completamente diferentes. Aí eu acho que gera o que chamo de insegurança jurídica. Isso, né? Então, não há uma norma, não há um parâmetro. Então, cada juiz pode, né, julgar de acordo com o entendimento dele ou não. Né? Então, é complicado, é uma linha tênue e é um problema, né, que os magistrados, eles com certeza devem sofrer com isso. E também nós temos outra questão, que inclusive foi um questionamento que a minha professora trouxe, que é a professora Agatha Gonçalves, que também é uma pesquisadora do direito, que a gente estava escrevendo um artigo, onde ela fala assim, olha, até que nós temos, por exemplo, uma decisão, um colegiado aqui que dá procedente pra gente, mas são procedentes com várias fundamentações diferentes. Olha só, se eu tenho uma turma e cada um dando procedente, aí a gente só se liga às vezes pro dispositivo, que é lá onde o juiz fala, olha, dei procedente, julgo procedente, papapá. Mas e os outros, né? O acórdão, perdão, e os outros?
julgaram procedente, mas com outras fundamentações, com outras razões. E aí também é uma série de... Eu vou trazer o outro exemplo aqui, sem entrar no mérito. Nos 2 últimos julgamentos que eu estive no TRE, eu me deparei justamente com isso. Os juízes ali divergiram em alguns pontos, inclusive até a votação foi apertada, e teve o voto, mais conhecido como voto de Minerva, né, o voto de qualidade, bom, mas trouxeram jurisprudências. Olha, foi decidido assim, 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 assado, e em um caso, essa jurisprudência ela não foi levada em consideração. Aí há um risco de chegar lá e o processo voltar, e provavelmente isso vai acontecer. E no julgamento ontem também a mesma coisa, né? O relator trouxe jurisprudência, mesmo assim, né, pediram, né, vistas, né, do processo. A gente percebeu que a corte meio... Então, assim, veja, mesmo sem haver uma uniformidade, mesmo havendo uma uniformidade, ainda existe... entre eles, é isso que ela diz. E o pior, que veja, como você falou, já puxando para aquela pergunta de trás que tu disse assim, mas é a leitura. Nossa, você só tem esse olhar crítico quando você lê. Você estuda e você vê, nossa, mas não, o acordo não tá aqui, tá tudo certinho, deu direito pro cliente. Mas eles estão... Até eles estão brigando em relação à fundamentação. E sim. E aí a outra parte tem vários argumentos ali para estar recorrendo. E eu dessa parte eu queria estar advogando para outra parte também, que eu ia questionar bastante. Olha, no primeiro ponto, né, que falamos questão de plataformas, regras, etc. Difere de estado para estado? Você está falando da citação ou... do primeiro ponto. Então, a questão do advogado lidar com as regras múltiplas, etc. Tal. Olha, por exemplo, aqui nós temos o PJE. Em São Paulo é o ESAG, que é um outro sistema. Tem um, se eu não me engano, é no Amapá, que o nome é Tucujuris. Se o pessoal do Amapá estiver vendo, me perdoe se eu falei errado. Mas é um sistema totalmente diferente. Então, cada tribunal tem um. Tem ESAG com várias versões e PJE com várias versões. A forma de chegar até lá nos estados não é igual. Não, quer dizer, o aplicativo que a gente vê, né, ali, ele aqui, cada um tem o seu. Tem uns que se assemelham e tudo mais. O problema que eu trago, inclusive, no livro, é que se eu sou advogada, eu preciso saber manusear basicamente esses processos, não esses aplicativos, né? Não só no meu estado, do outro. Então eu tenho que ter um prévio conhecimento de informática. Até porque assim, a qualquer hora tu pode ter um cliente que... Eu tenho um cliente em São Paulo, aí eu vou... É excelente, porque daqui de Belém eu advogo para São Paulo. Entro no sistema, tudo certinho, mas o sistema deles é outro. E se eu tiver com prazo fatal? Aconteceu comigo isso. Não que eu tinha um prazo fatal, mas quando eu trabalhava empregada, eu tinha um protocolo para fazer de um tribunal que não era daqui do Pará. Eu fiquei um tempão tentando protocolar, porque tinha que baixar um sistema, baixar um programa para poder assinar, e eu não conseguia. Imagina só. Basta só saber o direito? Basta. Daí a importância, né, do profissional ter essa preocupação de procurar acompanhar as mudanças, né, da área, né, que ele trabalha, para que ele seja um profissional esmerado, como costumamos dizer, justamente antenado. Eu acho que, por exemplo, os congressos, né, que acontecem com certa frequência, que eu vi que acontece bastante, e eu elogio, de todos os congressos que eu já fui, eu elogio muito os congressos organizados pelo advogado Humberto Bolhosa. Inclusive, nessa cobertura da área, né, do direito da advocacia, é um resultado de um congresso organizado por ele que eu participei sem ter me programado para tal. Mas nós conseguimos fazer 54 entrevistas e até o último dia do congresso nós conseguimos entregar todas as entrevistas publicadas. Alcançamos mais de 2 milhões de pessoas comentando, assistindo, etc, etc, tal. E ali, bom, a qualidade, sabe, dos eventos que ele faz é incrível. O nível de atenção, porque assim, é a minha forma de medir, né? A régua que eu uso não é obrigado ninguém a utilizar, mas
Eu levo, claro, em consideração a qualidade dos palestrantes, mas o que mais me chama a atenção é o nível de atenção do público. E eu observo... Conseguir prender Isso. a pessoa, ter interesse, porque... Na maioria dos eventos eu vejo todo mundo com a cara no celular, batendo papo, querendo tirar foto, aquele ali, todo mundo tal. Mas os eventos que o Bolhosa faz, o nível de atenção das pessoas é fantástico. E a humildade dos palestrantes, pessoas conhecidas no Brasil, aquela Flávia Frois, né? Sim. Recebeu o título de Rainha do Crime, porque advogou para os grandes ali do Rio de Janeiro, do crime, etc. Tal. Zanoni Júnior, né, que foi advogado do Adélio Bispo, e o Fabiano, acho que é Fabiano Ferreira, Fabiano Oliveira, que discursa, que é uma maravilha, tem um conhecimento extraordinário, advogados assim, mas assim, um nível também de humildade, sabe? Que desce ali, conversa mesmo, bate papo contigo, bate papo com as pessoas, todo mundo. Tá entendendo? Então, assim, extraordinário, né? Eu não vou entrar em detalhes não, mas em alguns lugares aí é uma misericórdia. Só Deus na causa. Mas eu aprendi, inclusive com a minha professora, a gente sempre ser acessível, porque veja só, eu, assim, vou, se Deus quiser, tentar disputar doutorado, e eu entrei em contato com a professora que eu quero, e ela me respondeu. Gente, eu fiquei tão feliz que ela me respondeu. Foi só uma mensagem, mas eu fiquei tão feliz. Eu falei, cara, eu quero ser assim, eu quero ser acessível. E a minha professora, a Agatha, ela sempre me ensinou a ser assim, acessível, a conversar. Porque às vezes parece que você é um olhar tão distante. Mas não, todos nós somos iguais. Verdade. Mas é isso. Bora que bora, né? Então temos ainda mais um ponto aqui para tratar. A tecnologia democratizou o acesso à justiça ou só digitalizou nossas desigualdades? Olha, essa é uma pergunta que é uma linha tênue. Porque nós temos locais aqui no Brasil que têm acesso à internet, tem locais que não têm acesso à internet. Hoje nós temos profissionais do direito que sabem usar lindamente a nossa plataforma, mas temos profissionais que não sabem, estão tentando se inserir. Então a gente pode dizer que em partes ajudou muito, mas ainda existem partes que precisam ser vencidas. Principalmente tem profissionais que eles eles olham com um olhar de nossa, mas você, por exemplo, inteligência artificial. Nós temos algumas inteligências nos tribunais. E a pessoa, mas como assim? Eu tenho que usar a inteligência artificial? Será que a inteligência artificial não vai tomar conta? Não vai tirar o meu espaço? Então há uma quebra de conceitos. É uma transformação. A gente está passando por um momento de mudanças. Só que, qual é o problema? Nós estamos passando por um momento de mudança, só que as leis estão aqui, ó. Tá muito rápido, tá muito acelerado. E as leis estão aqui atrás. Entendi. Não estão acompanhando. Nós estamos hoje falando de direitos constitucionais na esfera digital. Quando eu estava fazendo curso de direito, não se falava sobre isso. E não faz muito tempo que eu me formei. Então tá tudo muito rápido, tudo muito avançado. E a gente tá cada vez mais se deparando com o novo. Até então, no passado, eu lembro que teve a inteligência artificial, foi o meu primeiro contato, mas hoje ela está muito mais avançada. Avançado, né? Então, assim, é uma pergunta tênue, e eu posso dizer que, mais ou menos, depende de onde você tá querendo olhar. Mas, enfim, tem pessoas no interior que não têm acesso. Sim. Nós temos fóruns que não tem não que não tenha acesso, mas às vezes que não estão. Não, a gente está sem câmera, a gente está sem microfone para fazer uma videoconferência. Não, a audiência vai ter que ser remarcada. Acontece isso. Então, enfim, é uma série de respostas e depende. Eu vou só trazer aqui uns exemplos, né? Por exemplo, no Brasil a gente percebe, porque é o Congresso que cria leis, né, que estabelece leis. Mas aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande, né, para debater as mudanças que precisam, né, ser feitas, debater de forma madura, com os pés no chão, tirar as questões
partidárias, que também eu vejo que não é nem questão partidária, mas questão de hoje é pessoa, pessoal, muito né? política. É mais pessoal do que negócio de ideologia, que você senta com quem diz que é isso, é aquilo, quando você faz 3, 4 perguntas, não sabe nem responder. Então, ele só está dizendo que está todo mundo dizendo que é de direita e esquerda, então ele diz que ele é também. Bom, então o nosso Congresso resiste em realmente fazer as mudanças, avançar nas discussões que precisa. Temos aqui o Uruguai, acho que é o melhor país da América, né, do Sul para viver, da América Latina para viver. Acho que é hoje que eles irão votar uma lei que é conhecida, né, na Europa como a lei da boa morte, que em outras palavras é a eutanásia, né? Então o paciente acha que não tem cura mesmo, não quer mais continuar sofrendo, e aí, etc. Tal. Por mais polêmica que seja a lei, mas eles se sentam, irão votar e provavelmente eles irão... A gente nem tinha começado a discutir aqui no Brasil sobre casamento, homem com homem, questão de liberação da maconha. O Uruguai já tinha resolvido isso. Aborto. Há muito tempo, lá em 2008, por aí. Então. E a gente, até hoje, a gente patina, né? Então, o que eu quero dizer é que, usando suas palavras, né? A tecnologia está lá, os problemas demandam a sociedade, vai lá na frente, mas a lei ainda é um pouquinho lenta. Isso pode, né, acelerar judicialmente e tudo tal, as desigualdades, né? E, assim, é a impressão prática que a gente tem. Então, não é impressão, é fato. Ela é muito rápida, né, para punir os pequenininhos. E as pessoas grandes, os processos demoram, tem recurso, e o pobre, coitado. Que às vezes o pobre, ele pode ainda recorrer, mas às vezes nem sabe que pode. Também não tem dinheiro para não sei o quê. É muito complicado, né? É muito complicado, às vezes, as pessoas, até pra gente tratar, a advogada ele precisa ter humildade para saber falar com aquela pessoa que não sabe falar juridicamente. Você falar a linguagem. Mas em relação a essa questão do Brasil, quem é que está preocupado com as nossas leis? Eu te faço um questionamento. Será que a gente está realmente preocupado? Ou eles estão preocupados com o que é? O que realmente deve se preocupar? Por isso que nós, operadores do direito, temos que ser profissionais críticos. Nós que vamos trazer essas críticas, esses questionamentos. A educação é isso. Você trazer questionamento, você olhar um problema, tentar resolver. E é assim que surgiu as grandes revoluções e grandes pesquisadores. Então, será que realmente eles estão preocupados com o que realmente deveria ser? Bom, para a gente concluir, qual a mensagem que você deixa para os advogados que estão iniciando hoje a sua vida profissional? Para quem está começando hoje, é difícil. Mas não desista. Continua no foco, no teu objetivo, porque não foi fácil para ninguém. Só é fácil para quem... Acho que já tem alguém na família, principalmente eu, por exemplo, comecei... Eu sou a única profissional do direito da minha família. Não foi fácil. Trabalhei, ganhei, olha, pouco por aí, mas não desisti. E busque ter o seu próprio negócio. Pegue a sua experiência, busque ter o seu próprio negócio, empreenda na advocacia que vai dar tudo certo. Legal. E para os acadêmicos, aqueles que estão ainda com a chama ardendo e querem ir até o fim, ser advogados, mas também existem aqueles acadêmicos que, por mais que tenham a vocação, mas circunstâncias, né, materiais, às vezes rouba ali um pouco da força da chama, mas continuam caminhando. Qual é a mensagem que a professora, advogada e escritora deixa? Faça uma excelente faculdade, se dedique no seu curso, seja um bom aluno, se aproxime dos seus professores, porque os seus professores daqui a algum tempo eles vão ser seus colegas de profissão e eles vão lembrar de você. E eles podem te ajudar. Então, faça amizade com seus professores, curta a sua faculdade, faça cursos, tem vários cursos, busque, e tem grupo de estágio que eles divulgam curso, busquem sempre se qualificar e estágio, não tem erro. E com relação à leitura, a importância? Ler é essencial. Busca um tema, pesquisa. A faculdade não é só você, eu vou tirar 10, tenho que tirar uma nota boa. Não, pesquisa, tenta fazer pesquisa de extensão, tenta se aproximar daquele professor que você gosta, ver o que ele pesquisa, porque também você pode se encontrar ali naquela área. Então a leitura é essencial para você ser crítico
e buscar mudar a sociedade por intermédio dos seus escritos. O network em específico, a convivência, a aproximação com advogados e advogadas experientes é importante? É essencial. É essencial. Até porque hoje, tem coisas, veja bem, eu tenho 3 anos de formado, tem pepino que ei, amigo, pode me ajudar aqui? Tô com, olha, assim. Às vezes a gente até sabe o caminho, mas é inseguro. Então é importante você conhecer gente. E eu escutei uma palestra que um bom advogado, ele tem vários amigos. Ele conhece muita gente. Então a advocacia é isso, é conhecer gente, é fazer networking, é sempre estar antenado. E para isso precisa ser humilde também, né? Ser humilde sempre, humildade sempre. Eu vou fazer uma diligência no escritório aqui que o doutor passou. Eu lembro que o meu chefe dizia, olha, quando você, na época que eu era estagiária, quando você for ir no meu escritório, chame o seu servidor de doutor. Doutor, trate todo mundo igual e assim que vai dar tudo certo. Legal. E concluindo com relação ao livro que será lançado. Amanhã vai ser lançado o meu livro, onde eu falo sobre citação eletrônica. O livro com a professora Agatha, que é uma excelente professora que pesquisa sobre isso. Então eu trago esses questionamentos da advocacia. Amanhã vai ser o pré-lançamento, vai estar disponível nas redes sociais. E a gente vai fazer o lançamento presencial, eu vou deixar o convite para ti. Pronto, ok. Esse pré-lançamento será aonde? Olha, a gente já tá ajeitando nossos pauzinhos, mas vai ser aqui em Belém. Só tá fechando o local e aí, se Deus quiser, já tem data, mas não dá para divulgar. Pronto, é isso aí. Então eu conversei com a doutora Rebeca Ferreira Costa, pesquisadora, escritora, advogada, conversou conosco aqui sobre esses assuntos absolutamente pertinentes com relação à atividade da advocacia, os destaques, né, dados à questão da leitura, do conhecimento da informática, ou assim, usar um termo que todo mundo conhece, da internet, né? Aí todo mundo já sabe que ali dentro tem um bocado de subpastas, né? Então, a questão também aqui da citação, o acadêmico, né? As orientações no que diz respeito aos seus primeiros passos, o conselho em relação a ter o seu próprio negócio. Sim, né? É essencial, né? Eu acho que é essencial. Para o advogado, principalmente, também eu acho que é muito essencial, né? A gente passa por perrengue, mas eu fico lá. Não deixo, eu não volto. A gente não pode dizer que nunca, né? Eu sei. Mas é a melhor coisa empreender. É isso aí. Então, tudo aqui que foi falado, com muita sabedoria, com muita elegância, pés no chão, equilíbrio. Muito obrigado, né, pela sua presença aqui. E agora eu deixo espaço para suas considerações finais. Muito obrigada pelo convite, espero que vocês tenham gostado. E eu deixo o convite que amanhã vai ser o lançamento do meu livro, das minhas redes sociais. Muito obrigada, eu espero vir mais vezes. Com adorei certeza. te conhecer e eu espero que tu faças um curso de Direito. Vamos lá, vou terminar as pós-graduações que estou e vamos pensar nisso aí sim, com carinho. Obrigada. E quem sabe muito em breve terei... Já pensou, né? E quem sabe aí, muito em breve eu apareça aí numa tribuna, né? Fazendo uma defesa, né? Lindo, vai se apaixonar. Tudo bem, então muito obrigado, doutora. Gente, até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Tchau.